A paz do Senhor Jesus, irmãos. Esse daqui é o nosso terceiro vídeo do Projeto África. Glória a Deus. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho a respeito da Santíssima Trindade. Nosso Deus uno e trino. Não é muito fácil de entender, né? Mas nós vamos estar conversando um pouquinho sobre isso. O próprio Jesus, né, orientou, pediu que os discípulos batizassem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Mateus 28:19, nós vemos o seguinte: Jesus Cristo falando aos seus discípulos: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, irmãos, é o seguinte, é muito importante que a gente saiba que a nossa crença é num Deus único, que se manifesta através de três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são iguais em substância, em glória, em poder e majestade. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículos de 4 a 6, está escrito o seguinte: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 13, está escrito o seguinte: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Se a gente for analisar, irmãos, nós vamos perceber que desde o início, desde a criação do mundo, né, já havia uma menção subliminar da Trindade, tá? Mas assim, a Trindade ela já era perceptível já desde o início. Nós vamos ver, né, logo no comecinho em Gênesis, né? Então tá escrito que no princípio Deus criou os céus e a terra. Logo no versículo 2 está escrito o seguinte: que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aí no versículo 3 está escrito: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Então vocês percebem que a presença de Deus e do Espírito de Deus, ela está bem clara. A presença do Filho, que é Jesus, é que não está tão clara assim. Mas ele disse, haja luz, e a luz se fez. E agora nós vamos ver aqui no Evangelho de João, vocês verificam o seguinte, eu vou ler, né, do versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, quem é o verbo? O verbo é Cristo, o verbo é Jesus, o verbo é o haja luz, né? É aquilo que Deus falou, haja luz e houve luz. Então, a gente percebe que desde o início, Pai, Filho e Espírito Santo já estavam juntos. Fora isso, irmãos, vocês podem buscar em Filipenses 2:11 e vocês vão ver que a Bíblia nos ensina que o Pai é Deus. Se vocês buscarem, né, então, como eu acabei de ler para vocês em João 1:1, vocês vão ver que o Filho é Deus.
E se vocês buscarem em Atos 5, nos versículos 3 e 4, vocês vão perceber também que o Espírito Santo é Deus. Assim, não é tão simples, né, irmãos, da gente entender num primeiro momento essa situação, porque o próprio apóstolo Paulo, quando ele se refere à Trindade, ele afirma a unidade de Deus, uma só essência, uma só substância, em diversidades de manifestações, né, na diversidade de manifestações de cada pessoa. Então, vocês sabem que quando eu era mais jovem, eu sempre tive muita dificuldade de entender esse mistério, porque é um mistério, né? A Trindade é um mistério e para mim sempre foi muito difícil de entender. E um dia, eu conversando com o Senhor, eu pedi para ele, eu falei, Pai, eu gostaria muito que o Senhor me ajudasse a entender a Trindade. E Deus me deu uma revelação, irmãos, que eu achei assim incrível. Eu achei incrível e me facilitou muito no entendimento. E agora eu vou passar para vocês essa revelação que Deus me deu. Deus me disse que a Trindade é como se fosse a água, nos seus três estados: sólido, líquido e gasoso. Então, nós vemos que a água, naturalmente, ela tem o seu estado líquido. Então, Deus seria o líquido. A água, no seu estado sólido, ela é gelo. Então, no seu estado sólido, eu assemelhei a Jesus Cristo. A partir do momento que o Verbo se encarnou, ele ganhou um corpo, ele ganhou a matéria, né? Então, ele passou a ser como fosse o gelo. E a água, em seu estado liquefeito, é o gasoso, né? Então, assim, eu fiquei imaginando que o Espírito realmente, ele estaria representando essa fase da água, né? Na evaporação e tudo mais. Achei tão interessante, irmãos. Achei uma forma tão linda de Deus me explicar quem Ele é, sabe? Achei uma revelação realmente fantástica. E a partir desse momento, eu compreendi o que é a Trindade. Eu compreendi que são três pessoas distintas, né? Mas são a mesma coisa. A água, ela pode ser líquida, sólida ou gasosa, mas ela não deixa de ser o H2O. Entendem? Então, assim, muito interessante para vocês verem que isso realmente é possível e é assim que se dá, né? E as escrituras, elas também afirmam que o Espírito Santo é Deus em 1 Coríntios 3,16. Então, irmãos, vocês procurem esses versículos que eu citei para vocês, né? Consultem a Bíblia e vocês vão perceber que realmente essas coisas que eu estou falando para vocês, elas estão confirmadas biblicamente, tá? Eu agradeço e até o nosso próximo vídeo. Se Deus quiser, que Deus abençoe a todos.